Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. O meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Na grandiosa expansão da eternidade que se estende para trás de Gênesis 1:1, o universo não fora criado e a criação só existia na mente do grande Criador. Em sua soberana majestade, Deus permanecia totalmente só. Falo daquele período antes da criação dos céus e da terra, no meio do pavoroso silêncio do seu vasto universo. Era soberano, poderia criar ou não criar a seu bel prazer. E quem havia para resistir à sua vontade? E quem estava lá para desafiar o seu direito? No trono celestial, ele se vestiu de glória. Ele escreveu a história, sempre confiando em sua vontade. Nunca errou nem fez nada pela metade. Viu que era bom, olhou tudo quanto quis e desejou. Depois de apreciar o que criou, viu Deus que era muito bom. Porque ele criou todas as coisas, certamente não foi para completar alguma falta. Estamos falando de Deus, ser completo e absoluto em seu ser e em sua vontade é o que faz dele Deus. Ele não criou todas as coisas com o fim de tornar-se mais feliz. Antes, tudo que foi feito para o louvor da sua glória, para que agisse como Deus e recebesse do universo a honra e o louvor que lhe são devidos. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu conselhos? Quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Dele, por ele, para ele, todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, eternamente. Amém. 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 Tudo que era perfeito, toda a harmonia e paz são tragicamente devastados no dia em que o primeiro casal deixa-se levar pelo desejo dos seus olhos. De olhos bem abertos, voluntariamente, e supondo que nenhuma consequência lhe sobreviria, Adão joga tudo pro ar. Eva seguiu a serpente, Adão seguiu a Eva e ninguém seguiu a Deus. Neste exato momento, a criatura humana conheceu aqueles que seriam seus companheiros mais próximos ao longo dos séculos, a vergonha e a culpa. Finalmente, a pessoa pecadora preferirá acusar Deus do que reconhecer o seu próprio pecado, porque esta é exatamente a natureza do pecado. Ele não permite que a pobre alma fuja de volta para Deus, mas antes a força a fugir para longe de Deus, sempre, incansavelmente, para longe. Neste momento, o homem que antes era alvo de toda a bondade e provisão de Deus se faz então alvo de sua ardente ira. Culpado por desviar-se do padrão moral do Criador, o homem tem vagado pelos corredores da história como um foragido, morto em seus pecados, nascido da semente corrompida de Adão, depravado radicalmente. Não perguntam por Deus, nem desejam conhecê-lo, não fazem ideia nem mesmo de sua própria condição moribunda. Uma vez que todos estão em trevas, ninguém pode chegar ao pleno conhecimento de si mesmo sem que se acenda uma luz. Uma enfermidade de consequências severamente mortais e que atinge a pobres e ricos, homens de todas as tribos, nas ilhas mais distantes, nos montes mais inóspitos, nos tempos mais remotos. Esta peste sempre esteve lá. Onde havia um homem para respirar, havia pecado, havia culpa, havia medo. Estava na prática de um homem que esquivou-se de ser leal, no pensamento de uma mulher que alimentou seu desejo mais letal, na fala de um blasfemo, no sangue e na alma de um pequeno. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e agora o que é nascido da carne é carne, por natureza filhos da ira, cultivadores da mais arrogante inimizade contra Deus. Aqueles que são mais piedosos entre nós, aqueles que são de boa reputação, os que passam seus dias em pacata observação, estes ainda assim são tão culpados diante de Deus quanto o mais cruel assassino, os devassos e os opressores. Porque o que nos torna desprezíveis não é o que fizemos, é o que somos.
Tão santo e puro é o nosso juiz que diante dele o melhor de nós cheira mal e está apodrecido. Seu padrão moral é inatingível por nós. Ele é puro de olhos e não pode ver o mal. Qualquer que tropeçar em um só ponto de sua lei está culpado de toda a lei. E a alma que pecar, esta morrerá, pois o salário do pecado é a morte. Não podemos nos esconder para sempre. Deus julgará os segredos dos homens, os pensamentos mais remotos. E por causa de sua justa justiça, os perversos serão lançados no inferno. Irão para o castigo eterno, pois no céu nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. O inverno finalmente passou. O povo que andava em trevas viu a grande luz. Os que moravam na região das sombras viram a luz. E como pode ser isso? A majestosa luz, imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e efeitos permanentemente irrefutáveis ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e ossos, repousando serena em uma manjedoura. Era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado. Se a luz estava finalmente entre nós, e vimos a sua glória como se fosse o próprio Filho perfeito de Deus, e ele na verdade o é a imagem do Deus invisível, o espelho perfeito do divino. Cada um de seus movimentos foi um reflexo do caráter irrepreensível do Pai, sua fala um eco da vontade perfeita de Deus, seus atos uma demonstração do juízo e da misericórdia entre os homens. E isso porque foi do agrado do próprio Pai que nele habitasse toda a plenitude, nele em quem todas as coisas foram feitas e no qual tudo subsiste, o que é visível, o invisível, tronos, dominações, tudo partiu dele e existe por meio dele e esteve entre nós. Amou até o fim, vimos o seu amor, estava conosco o próprio amor. E o que fizemos com ele? Nós o matamos. Não pudemos oferecer outra coisa ao menino Deus entre nós que não fosse a própria morte. Pendurado em vergonha rimos, banqueteamos e blasfemamos contra a luz. Outros de nós se esconderam e o abandonaram, mas nenhum de nós o amou até a morte. Enquanto pensávamos que era um pobre coitado aflito, ele estava na verdade levando sobre si nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada, nossas feridas eram curadas. Em sua vergonha, nossa culpa extinguida. Por meio do sangue precioso do Cordeiro mudo que jorrava, nossas maldições eram exorcizadas. E quando recebeu o castigo misterioso da ausência do próprio Pai, fomos reconciliados. Mas como poderia a morte, que nada mais é do que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sob o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a sua justiça, pois é Deus? Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo? Como poderia desvanecer em trevas e abismo o sol da justiça? Rasgando as trevas como uma cortina de seda, veio subindo a luz, a alvorada então raiou. O inverno apático se dissolve em cores, a morte é vencida pela vida. O bem triunfa sobre o mal e a noite vê despontar o clarão do meio-dia. Acabou! Enquanto o odiávamos e o matávamos, ele providenciava a nossa liberdade. Acabou! Enquanto rimos de suas dores, ele aspirou as nossas. Acabou! Enquanto nos banqueteávamos e o víamos morrer de sede, ele abriu uma fonte de água viva para todo que tem sede. Acabou! Enquanto abandonávamos e fugíamos de sua miséria, ele buscava o seu rebanho com surpreendente amor. Acabou! Enquanto nos escondíamos e nos envergonhávamos dele, ele descia ao pântano de nossas misérias e nos arrancava com poder e obstinação. Acabou! Enquanto desprezávamos por ter sido esquecido de Deus, ele nos aproximava de nosso inimigo e fazia por seu sangue a paz. Acabou! Ele nos entregou nas mãos do Pai. E quem nos arrebatará desta segurança eterna?
Que cantem os justos e se alegrem os redimidos.